Olá, aqui é George Marmelstein e eu já adianto que esse vídeo vai ser bem longo, ele vai ser um vídeo intimista, reflexivo, eu vou fazer algumas reflexões em voz alta, apresentar aqui algumas inquietações que estão remoendo aqui os meus pensamentos, mas eu garanto para você que vai ser um vídeo extremamente importante. É um vídeo de conscientização, é um vídeo de tentativa de mostrar um desenho que eu tenho visto se desenrolar e que eu vou pretender aqui apresentar com algumas ideias que eu anotei para que a gente possa ter uma clareza maior do estado que a gente está hoje. Esse vídeo vai ajudar você a definir os seus próximos passos com o uso da inteligência artificial generativa, seja em questões simples, como, por exemplo, escolhas de ferramentas, qual ferramenta usar, seja para estabelecer o seu nível de comprometimento com o aprendizado de inteligência artificial generativa. Esse vídeo ele nasce de uma inquietação ou de uma constatação de que a gente está passando por uma transformação, uma nova onda ou uma nova revolução da IA generativa, que é a passagem do mundo dos assistentes que a gente tinha antes para o mundo dos agentes, o modo agêntico de usar os LLMs. No mundo dos assistentes, as nossas interações eram comunicacionais com uma ferramenta única, de certo modo. Era como se a gente estivesse trabalhando com uma máquina de calcular. No mundo dos agentes, a gente trabalha com a multiplicidade de ferramentas, trabalhando em rede, de modo orquestrado. E isso muda completamente a nossa forma de se comunicar, de interagir e de trabalhar com a inteligência artificial generativa. Então, é isso que a gente vai apresentar aqui. Eu trouxe um mapa mental para me ajudar aqui a não perder as nossas ideias. Esse vídeo ele é destinado para todos os públicos, Eu vou falar muitos conceitos avançados, mas eu quero dar alguns passos para trás até para falar um pouquinho da minha percepção sobre esse mundo, Eu estou no mundo da IA generativa de modo hiperfocado, de modo imersivo, desde fevereiro de 2023, que praticamente eu uso todos os dias para entender, para saber como usar no direito, e eu tenho acompanhado toda a evolução. E aí eu vou tentar passar um pouquinho, porque eu acho que esse vídeo ele tem essa importância também de fazer um pouco de registro histórico, do que a gente está vivendo. E por isso esse vídeo ele também tem uma pretensão de ser datado. Nós estamos em outubro de 2025. Eu acredito que daqui a um mês, daqui a 2 meses, muitas ideias que eu vou falar aqui, elas já estarão, de certo modo, defasadas, como é no mundo da IA. No mundo da IA, algo que a gente fala hoje, amanhã já não vale mais ou já tem alguma novidade. Mas a minha ideia aqui, a minha esperança é que esse vídeo funcione como um registro histórico da minha percepção do estado atual da IA generativa. Então, eu acredito que nós estamos hoje vivendo mais um ponto de inflexão. O primeiro ponto de inflexão ocorreu em 2023, quando surgiram os LLMs, o ChatGPT em particular, como hype ali, como popular, como ferramenta popular. E nós estamos passando dessa era dos assistentes simples para a era dos agentes. A partir de 2025, a gente começou a ter algumas sinalizações já com humanos, já com o Deep Research, mas agora já está praticamente consagrado em praticamente todos os modelos, estão atuando de algum modo com mais ou menos nível de sofisticação no modo agêntico. E o modo agêntico ele é caracterizado justamente por ser uma situação em que, ao invés de haver uma conversa entre usuário e um LLM, é uma conversa entre usuário e uma máquina que tem um conjunto de habilidades, um conjunto de recursos, um conjunto de ferramentas que vão ajudar no cumprimento daquela tarefa. Isso muda bastante a nossa percepção. Isso que eu vou falar aqui, das inquietações que você vai ouvir e das minhas visões sobre essa revolução, ela vai ajudar muito você a escolher ferramentas, a estabelecer qual ferramenta usar para qual atividade, porque cada vez eu percebo que as empresas estão caminhando, trilhando por core business, por núcleo de negócio diferentes. E aí, portanto,
é necessário que a gente compreenda qual é o propósito de cada empresa, porque elas estão investindo dinheiro, recursos para desenvolver produtos para esse propósito. E a gente vai ver que há uma bifurcação, né, nesse ramo, em que algumas ferramentas estão sendo destinadas para um uso mais casual, no sentido de uso ordinário, cotidiano, como se fosse uma plataforma universal para que toda pessoa possa ter acesso ao mundo da IA e se comunicar com o mundo externo através dessa interface, como é o ChatGPT, como é o Perplexity, como é o Gemini. E temos algumas ferramentas, como o Claude, que estão caminhando para uma especialização em tarefas mais complexas, não necessariamente corporativas, não necessariamente de trabalho, mas tarefas que exigem cognição mais profunda. Então, a gente vai ver, né, que há uma linha, né, de estratégia dessas empresas entre amplitude, ou seja, alcançar o maior público para realização da maior quantidade de tarefas possível, para uma profundidade, amplitude versus profundidade. Você coloca uma ferramenta menos acessível para o grande público, mas com habilidades de fazer tarefas mais específicas. Portanto, né, a escolha da ferramenta vai depender da tarefa que você faz. Muitas vezes, nós não temos tarefas únicas, né? Nós usamos, hoje em dia, inteligência artificial para tarefas simples, como fazer uma imagem, fazer um e-mail, alguma coisa bem básica, até tarefas mais complexas, como fazer uma análise probatória, como fazer uma análise FIRAC de um processo, né, uma análise de dados mais robusta. Então, nós temos tarefas diferentes e a gente vai caminhar para o momento em que a gente vai ter que saber qual é o modelo que a gente vai utilizar para cada tarefa, porque para as tarefas mais complexas, está havendo um aumento de complexidade, um aumento de custo, né, e também de curva de aprendizagem, né, para desenvolver essas ferramentas. Então, a gente precisa ter essa conscientização. Em relação à curva de aprendizagem, a gente vai ver que as habilidades mudam. Uma coisa é você usar uma ferramenta para fazer uma imagem, um meme, né, para brincar ali no grupo da família. Outra coisa é você fazer um workflow complexo, com multi-etapas, em que existem perspectivas estratégicas, compreensões mais profundas para que você direcione a máquina. Então, a gente vai ter que ter a consciência de que você pode trabalhar de modo simples com Paintbrush, né, uma ferramenta de desenho bem básica, mas se você quiser trabalhar de nível profissional, você vai precisar de ferramentas mais caras, como o Photoshop, por exemplo. Claro que aqui é uma metáfora, uma analogia. O próprio Photoshop hoje em dia já está perdendo espaço. E você vai ter que ter também um dispêndio de investimento de tempo para aprender a dominar essa ferramenta. E aí, cada vez está mais claro isso. A gente tem ferramentas básicas, simples de usar para tarefas mais ordinárias, mais ocasionais. Porém, quando a gente começa a aumentar o nível de exigência profissional, o nível de exigência estratégica, a gente vai caminhando para ferramentas mais caras, mais robustas e mais complexas, que exigem mais domínio de mais habilidades para além da engenharia de prompt, por exemplo. Então, na era dos assistentes, era como nós éramos como se fosse um maestro regendo um músico único, né? Nós conversávamos com a máquina como se a gente estivesse tocando violão, né? E aí, portanto, era mais simples dominar a ferramenta, porque basicamente era dominar aquela ferramenta para conseguir tocar o violão bem feito. Na era dos agentes, nós vamos trabalhar com uma orquestra em que a gente está regendo vários músicos ao mesmo tempo. Então, a gente tem que entender essa visão multistep para que a gente consiga dominar essas ferramentas. Ponto importante é que o modo agêntico, por definição, ele dá autonomia à máquina, né? Essa autonomia pode ser maior ou menor dependendo do seu domínio sobre a máquina. Se você não domina a máquina, você dá um comando e a máquina vai fazer tudo sozinho. Muitas vezes vai funcionar bem, porque a máquina está treinada para fazer essa tarefa, mas você vai perder o controle, você vai ser um botão da máquina, né? Quando você domina
o workflow, né, o fluxo de trabalho, as ferramentas que funcionam dentro dessa orquestra e consegue criar prompts e comandos para que a máquina cumpra exatamente o passo a passo que você está estabelecendo, você se mantém no controle, inclusive estabelecendo checkpoints decisórios que você que vai ter que tomar para se manter no controle e não se transformar no mero botão da máquina. Então, esse é o ponto que a gente vai defender. O ponto de consciência que eu quero trazer é para que a gente pense nos LLMs como agora, né, o modo agêntico, como orquestra, e no nosso papel, como um maestro, nós vamos dirigir essa orquestra, nós vamos dar os comandos, vamos criar prompts mais complexos, vamos ter mais elementos de domínio do contexto, engenharia de contexto, de pensamento estratégico, de metacognição, para conseguir trabalhar melhor. Para que a gente entenda tudo isso, eu vou voltar atrás, né? E aí, portanto, como eu falei, meu objetivo é que esse vídeo alcance tanto os já iniciados, né, no mundo da IA, aqueles que já estão surfando a primeira onda da IA, e a segunda também, a segunda onda da IA, que é justamente a onda mais recente, né, dos GPTs e algo assim. Mas eu quero também colocar aqueles que sequer entraram no mundo da IA. E aí, por isso, eu vou fazer esse retrospecto aqui, começando de fevereiro de 2023, que foi a minha primeira interação com a máquina. Eu comecei a usar o ChatGPT ali, vi o potencial. Naquele mês, por coincidência, tinha acabado de ser lançado o plano pago e eu resolvi assinar. Eu já comecei usando ali, eu estava usando a versão gratuita, né, surgiu a possibilidade de assinar, e aí, um momento que eu estava usando, deu um limite de uso, eu falei, vou pagar aqui para usar. Desde então, não parei mais de usar. Né? Ou seja, eu sou assinante do ChatGPT desde o primeiro momento em que a plataforma teve a opção paga. Né? E naquele momento, né, quando eu comecei a usar as ferramentas, né, o meu objetivo era entender o fundamento, né, que continua sendo uma das habilidades mais básicas, né, para você conversar com as máquinas, e eu percebi que a qualidade da resposta dependia da forma como a gente se comunicava. A máquina se regula pelo nível de linguagem usada pelo usuário, né, e, portanto, se o usuário conseguir elevar o nível da comunicação através de técnicas de engenharia de prompt mais sofisticadas, ele consegue respostas melhores. Inputs nobres geram outputs nobres. Então, naquele momento, eu já tinha percebido, né, que para essa ferramenta conseguir entrar no uso comum, pelo menos no uso profissional do direito, que era o meu foco, eu tinha que entender os fundamentos do LLM, saber como ela produz o texto, de onde é que ela tira conhecimento, quais são os limites, por que ela alucina, o que ela pode fazer, o que ela não pode, quando a gente pode confiar e quando não pode, né? E como controlar a máquina, como conseguir fazer com que ela cumpra nosso estilo, o que dependeria, nesse caso, de engenharia de prompt. E aí eu comecei a desenvolver isso, foi quando eu comecei também a lançar os primeiros cursos de escrita jurídica com o ChatGPT, né? Porque tinha como foco esse domínio de usar a ferramenta para escrita jurídica, né? Com esses dois focos principais, fundamentos dos LLMs e engenharia de prompt. Em novembro de 2023, nós tivemos o primeiro grande salto aqui de evolução dessas ferramentas e a primeira percepção que eu tive do propósito de negócio de cada empresa. A OpenAI, que é a empresa que criou o ChatGPT, lançou os chamados GPTs customizados naquele momento, em novembro de 2023, e já naquela ocasião eu dizia que ali era uma mudança clara de orientação do negócio, porque até então o ChatGPT era uma plataforma bem simples, bem tosca, com poucos elementos e poucos recursos, e que a partir dali, né, a gente viu que a pretensão da OpenAI era se tornar uma espécie de hub universal de acesso a serviços, né, como hoje foi reforçado, né, no último lançamento da OpenAI, em que ela quer, por exemplo, que você tenha uma plataforma em que, se o usuário quiser fazer uma reserva de um hotel no Booking, ao invés de ela ir no site do Booking, ela faz a pesquisa dentro do ChatGPT, vai ter as opções, né, de acordo com os critérios que o usuário vai sugerir, e ele pode fazer a reserva a partir dali, dentro do site. Lá nos GPTs customizados, a ideia era essa: vamos criar uma loja, um GPT Store, que as pessoas vão poder criar seus GPTs customizados e, a partir daí, todo mundo vai entrar dentro da plataforma para usar os GPTs, para fazer aquelas tarefas específicas.
Isso é um aspecto interessante do ponto de vista de você permitir o compartilhamento de GPTs, mas isso é inviável do ponto de vista de um negócio se você quiser criar GPTs de alta complexidade, de alta capacidade. Tanto que até hoje, passados muito mais de um ano de lançamento dos GPTs, quase 2 anos, né, do lançamento dos GPTs, nós ainda temos a mesma limitação de prompt de sistema. Dentro dele, a gente só tem um limite de 8.000 caracteres, que é mínimo. Hoje em dia, os nossos prompts têm 10 vezes mais do que isso de tamanho, né? Então, a gente não vai conseguir usar GPT customizado para as tarefas complexas, porque não funciona com prompts complexos. Só funciona com prompts muito simples, portanto, para tarefas mais simples. É por isso, né, que a gente percebeu que o core business da OpenAI não é criar uma ferramenta de trabalho que seja voltada para tarefas robustas. Até que temos como fazer isso, mas nós não conseguimos fazer isso nesse modo acessível, nesse modo gratuito, nesse modo GPT customizado, né? Tem que ir para as ferramentas mais caras, né? Que o próprio GPT Pro, né? Que é um custo bem elevado, $200, para você ter acesso a um poder maior de interação com a máquina. Mas o que ela queria era justamente isso, era que você, quando fosse entrar na internet, ao invés de ir para o Google, você fosse para o ChatGPT e as suas perguntas e comunicação se tornassem ali, naquele momento. O Claude, ele usou uma aposta diferente, né? Já desde o início. Eu também sou assinante do Claude desde julho de 2023. 1º de julho de 2023, e eu sei disso porque eu fiz uma pergunta para o Claude sobre qual foi a primeira conversa que eu tive com ele. Deixa eu mostrar aqui, que isso é até um recurso novo do Claude, é bem legal. Qual foi a primeira conversa que nós tivemos e quando foi? Eu vou fazer essa pergunta porque ele tem agora essa possibilidade de fazer uma consulta nas bases de conversas antigas, que é muito poderosa, é muito boa. E aí, portanto, ele traz aqui. A primeira conversa que eu tive com ele foi 1º de julho, data do meu aniversário, e nós estávamos discutindo uma frase da Marie Curie, que é uma frase que me impactava já desde aquela época, mas que eu acho muito relevante. Nada na vida deve ser temido, somente compreendido. Agora é hora de compreender para temer menos, compreender mais para temer menos. Então, essa foi a minha primeira conversa que eu tive para que o Claude desenvolvesse essa frase. E, desde então, tivemos várias conversas sobre temas jurídicos, direitos humanos, análise de casos e outras questões relacionadas ao direito e outros tópicos também. Mas eu quero dizer, né, que eu comecei a usar o Claude desde então, desde 1º de julho, né, de 2023, e me tornei um fã da Anthropic. Né? Eu passei a ser... O Claude ele se tornou a minha ferramenta de trabalho favorita desde outubro, mais ou menos, de 2023, substituindo o ChatGPT. Né? Mas eu mantive o curso de escrita jurídica com o ChatGPT porque o Claude ele só se tornou disponível no Brasil em agosto de 2024. Né? Então, portanto, 1 ano depois que eu comecei a usar, que ele entrou no Brasil. Mostrando, mais uma vez, que o objetivo do Claude não é criar uma ferramenta universal, né? É criar uma ferramenta mais voltada para tarefas mais inteligentes, mais sofisticadas, né? E aí, portanto, ele apostou mais, né, em trabalhos que implicam contextos longos, janela de contextos maiores e mais profundas, com análises mais profundas. Porque a gente vai ver que, posteriormente, o Gemini ele apostou também em janela de contexto longa, mas é uma janela de contexto longo sem profundidade. Ele usa uma técnica de atenção espaçada que faz com que ele consiga olhar mais textos, só que com menos detalhes, perdendo nuances importantes dentro dessa janela de contexto longa. Né? Ou seja, apesar do Gemini, né, hoje ter uma janela de contexto superior à do Claude, a análise do Claude é superior porque ela é mais profunda, ela focou em conseguir ter mais poder computacional dentro daquela janela de contexto que ela consegue trabalhar com eficiência. Poderia ampliar isso, né, criando técnicas para que a máquina conseguisse prestar atenção em partes do texto e aí, portanto, perdendo nuance. Isso é uma questão técnica, né, estou falando aqui, mas basta dizer o seguinte, né, você
tem no Claude uma ferramenta que hoje consegue trabalhar com qualidade, com 100, 200 páginas de uma só vez, né? Ele consegue enxergar 100, 200 páginas, né? Com extrema qualidade, ele olha e consegue extrair dali informações de qualidade, enquanto o Gemini consegue olhar, né, uma janela, talvez 1000 páginas, né, só que com menos qualidade, né? Ele vai perder, é o que a gente chama de degradação do contexto. Quanto maior o contexto, mais vai havendo degradação. O Claude ele consegue manter qualidade naquilo que ele promete em termos de contexto. Enfim, isso é um paralelo, mas só para dizer que essa aposta do Claude em janelas de contexto longos, em análise de documentos, em trabalhar com textos, né, sem multimodalidade, que é um ponto que a gente vai destacar também, faz com que ele se torne uma ferramenta para um uso mais profissional, não para um uso casual, não para fazer memes, não para diversão, entretenimento. Ela é uma ferramenta mais voltada para trabalho, né, e pensamento, e pensamento complexo. E também isso é bem demonstrado quando a gente interage com o Claude, percebe que ele é mais acadêmico. A base dele de treinamento ela é muito sofisticada. São livros de altíssima qualidade que foram usados no treinamento, extraídas da LibGen. Tem um processo judicial que mostra todos os livros, que é a base de livros que ela comprou pirateado. Né? E aí, portanto, ela tem esses livros de qualidade que funcionaram, né, como principal conhecimento da máquina, diferente dos outros modelos que usaram, por exemplo, o Google, né, usa bases do YouTube, né, usa fóruns, Wikipedia, e aí, portanto, é um conhecimento menos sofisticado. Nesse mesmo momento, em novembro de 2023, a gente via o Google para trás. Ele estava com medo de perder a sua hegemonia no sistema de busca, ele via o Perplexity surgindo como ferramenta excepcional para a busca, melhor do que as outras até hoje, né? E tentou criar o Bard, que seria ali uma forma de ter um concorrente de inteligência artificial para esses modelos, e o Bard foi um fracasso total porque era muito ruim, né? O Google não conseguiu captar naquele momento qual era a importância do que estava surgindo ali, daquela ferramenta. Estava perdido, o Google estava perdido, esse é o fato. Aí, nós chegamos no ano de 2024. 2024 é que a gente vê que o mundo da IA não tem mais volta, as empresas passaram a investir muito dinheiro nessa área, né, recursos quase ilimitados, mas ainda assim escassos, né, limitados, e nesse momento a gente começa a perceber o surgimento de novas empresas com qualidade, né, com capacidade de concorrer com a OpenAI, concorrer com a Anthropic, que eram as duas únicas que tinham ali até 2023 algum tipo de qualidade, né, e de produto que pudesse ser admirado. Mas em 2024 a gente vê surgir também o Gemini, né, o Grok, né, da Chai, né, que foi desenvolvido logo em seguida. E essas empresas, elas mantiveram aquela ideia de negócio de ser a empresa de acesso popular, de acesso universal. Uma empresa, uma ferramenta que a pessoa vai entrar e vai, né, conseguir fazer uma imagem, conseguir fazer um vídeo, vai conseguir conversar, vai conseguir ouvir. É o que a gente chama de multimodalidade tudo em um, né? All in. Então, você tem um mesmo modelo que faz tudo e, portanto, veja do ponto de vista de negócio, se você tem recursos limitados, pessoal limitado, GPUs limitadas para treinar modelos, você tem que ser muito seletivo naquilo que você aposta. Porque se você colocar as melhores mentes para fazer vídeos, a parte de texto vai ficar em prejuízo. Se você colocar as melhores mentes para fazer imagens, né, a parte de análise de dados, de codificação, vai ficar prejudicada. Então, você precisa ter uma estratégia de priorização, e a priorização da OpenAI, Grok e Google, na minha ótica, foi criar uma espécie de apostar em toda a linha de frente. Eles querem criar a AGI, a Inteligência Artificial Geral, que é uma plataforma que faz tudo, né? Um canivete suíço, que faz tudo, né, com alguma qualidade, mas não tão bom quanto uma precisão de um bisturi cirúrgico, né?
teve um fato, né, que para mim é marcante, porque muda também a lógica da própria Google, que foi o lançamento em 2024 do notebook LM. Eu também comecei a usar desde o comecinho, assim que lançou, estava disponível só nos Estados Unidos, eu também testei e já percebi que eles tinham captado a partir dali a mudança, né? Que é o fato, né, de que até então esses modelos, o Google, o próprio ChatGPT, eles não estavam investindo tanto em usuário, né, em domínio do usuário no controle. Eles estavam querendo uma espécie de oráculo que o usuário fazia uma pergunta e a máquina respondia, né? Eles queriam essa interação de um oráculo com todas as respostas. E, através do notebook LM, algo que o Claude já fazia antes, apostou muito na curadoria do conhecimento, que é a ideia de que o usuário vai ter o poder de inserir as bases de conhecimento que serão usadas para dar a resposta. Então, o notebook LM é essa ferramenta que permite que a gente selecione o documento, o conhecimento, o livro, né, o vídeo, a aula que a gente quer aprender, né, e vai usar ali como a fonte da resposta da máquina. Então, essa é a lógica. E aí vem, talvez, a primeira também sacada dos modos multiagentes. Bem antes do Manus, bem antes do Deep Research, o Gemini, né, o Google, na verdade, né, criou o notebook LM, que já tinha um modelo, de certo modo, multiagente, porque você poderia colocar lá, né, 50 livros, ou na versão paga, 300 documentos, e rapidamente vários modelos conseguiriam extrair informações desses documentos todos, desses anexos que o usuário colocou lá, e dar a resposta com base nisso. Então, já eram modelos aqui, né, uma primeira ideia de um modelo multiagente trabalhando em paralelo para conseguir cumprir uma tarefa com extrema qualidade e extrema velocidade. Quando você tem vários modelos analisando vários documentos ao mesmo tempo, você reduz aquele problema da limitação da janela de contexto, porque você consegue fazer com que cada modelo preste atenção em partes específicas do documento, e aí, portanto, você consegue ter uma resposta com muito mais precisão e qualidade, juntando tudo isso em uma resposta única. Paralelamente a tudo isso, a Anthropic, que é a empresa que criou o Claude, ela estabeleceu que não iria apostar em multimodalidade. Ela iria apostar em tarefas mais sofisticadas, em tarefas mais profissionais, envolvendo essencialmente textos. Não só textos de linguagem natural, mas também códigos, né? Enfim, trabalhar com textos, trabalhar com análise de dados, né? Trabalhar com números, né? com ferramentas de análise de dados, de criação de códigos. Então, essa é uma característica que a gente vai notando já, a diferença de ferramentas, que enquanto as outras vão para a multimodalidade, para um acesso mais universal, a Anthropic ela começa a trabalhar numa visão mais para quem trabalha com textos, para quem quer respostas profundas, para quem faz análise de dados, para quem precisa pensamento estratégico. Nós temos aqui um lugar para você, que é o Claude. E, ao mesmo tempo, começa a criar dentro dele algum nível de complexidade para otimizar o fluxo de trabalho, né? Com os projects, né? Que tem lá toda uma lógica, e os estilos personalizados. Hoje, muito mais recursos, mas naquele momento, basicamente só isso. Os projects são semelhantes aos GPTs customizados, mas com uma diferença importante. Eles não são feitos para uso público. Você não cria um project para outras pessoas, você cria para você, no máximo para a sua equipe, se você tiver um plano team, né? Um plano de equipe. E aí, por que isso é diferente? Porque se eu crio um GPT customizado, gratuito, para todo mundo, a OpenAI vai ter que pagar dinheiro, né, para as pessoas usarem, né, gratuitamente o que eu fiz. Né? Então, as pessoas vão usar a OpenAI sem assinar. E aí, portanto, ela estabelece aquela limitação de profundidade e de poder dos GPTs customizados, porque pretende ser um acesso universal. Enquanto que o Claude disse, não, o meu project é individual. Você cria o seu e você usa. E, portanto, eu vou lhe dar o poder de você criar projects muito mais poderosos. Você pode criar aqui um prompt de 20 páginas e dentro do seu project você vai conseguir executar a tarefa
complexa com extrema qualidade. Então, já vai notando aí a diferença de propostas. Na terceira onda é a que a gente está agora, é a revolução dos agentes, que o grande impacto surge com humanos, né? Antes disso, tinha um modo agente do ChatGPT, nem tô lembrando o nome, mas que não pegou, era ruim. Operator, né? Tinha um Operator do ChatGPT, que foi o primeiro agente assim mais popular, mas era péssimo, mas veio humanos e conseguiu popularizar a ideia de um modelo multiagente, que é basicamente uma ferramenta que trabalha de modo encadeado, em sequência, automatizado. O usuário dá uma solicitação, a ferramenta, o modelo, por exemplo, crie um site sobre engenharia de prompt. Então, a ferramenta ela vai primeiro fazer uma curadoria de conhecimento para colher o maior material possível sobre engenharia de prompt. Depois, ela vai criar um plano de execução do site, vai criar o código do site e vai fazer o deploy, né, o lançamento desse site. E ela faz isso tudo automaticamente, em cadeia. Você vai vendo ela trabalhar, o que ela está fazendo. E aí o usuário tem um controle apenas de dar o primeiro comando. E a partir daí ela trabalha sozinha, ela escolhe as ferramentas, ela escolhe o tamanho, ela escolhe tudo. Ela vai definindo qual é o passo a passo que ela vai dar para que cumpra aquela tarefa. Semelhante ao Deep Research. O Deep Research começou com o ChatGPT e depois se ampliou para os outros. É uma ferramenta de pesquisa, que pode ser pesquisa externa, ou seja, na internet, na web, mas também pode ser pesquisa interna, como era no notebook LM, nos documentos que o usuário anexa, que permite que a ferramenta estabeleça um plano de pesquisa validado pelo usuário, inicie aí uma busca de informação com vários modelos trabalhando em paralelo para conseguir consultar centenas, milhares de fontes ao mesmo tempo, consegue fazer uma coleta de conteúdo de alta qualidade e uma outra equipe vai ser responsável por criar e estruturar o formato de resposta, o relatório de resposta, que pode ser de 10 páginas, pode ser de 20, pode ser de 100 páginas. Então, esse é o Deep Research, uma das ferramentas mais incríveis que já mostrava também esse modelo multiagente trabalhando por conta própria. E aí tivemos duas grandes mudanças agora, recente, em setembro de 2025 e outubro de 2025, que é onde a gente vai destacar as transformações que ocorreram. O ChatGPT-5 foi lançado e ele foi considerado um fracasso total. E o ChatGPT-5 foi o primeiro modelo multiagente dentro da ferramenta, né, que já era automático. Ou seja, o Deep Research era uma ferramenta específica de pesquisa, né, humanos também, mas o ChatGPT transformou quase tudo em um orquestrador, né? E aí, qual foi o grande erro do ChatGPT? Como ele quer criar essa tal de AGI, ou seja, ele quer criar um modo agêntico em que o agente é autônomo, ele tirou o poder do usuário. Então, o usuário que estava acostumado com interações simples, com assistente simples, passou a ter uma fricção na conversa com a máquina. Porque ao invés de você conversar com a máquina, você estava conversando com uma equipe em que você não tinha controle sobre o que a máquina ia fazer, você não tinha previsibilidade, você não tinha uma padronização de fluxo de trabalho, porque você não controlava isso. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui um exemplo bem simples, só para que a gente veja o tamanho da loucura. Eu vou colocar aqui no Pro, que é a versão que funciona de modo agêntico por padrão, né? Ou seja, ele necessariamente, por uma escolha que eu fiz aqui, ele vai ativar o modo agêntico e a gente vai ver como a resposta não tem sentido. Se eu pergunto aqui, qual a capital da França? Qualquer modelo assistente simples responderia rapidamente Paris, né? O modo agêntico, ele para refletir, para ver o que eu perguntei, ativa um modo de deliberação para saber quais ferramentas ele vai ativar. Se ele entender que é razoável ativar a ferramenta de busca, ele vai ativar a ferramenta de busca, vai pesquisar qual é a capital da França e talvez ali 5 minutos depois vai me dar uma resposta. Então, não tem sentido esse modo agêntico desse jeito.
É claro que esse modelo aqui, e no começo estava assim, praticamente toda vez que você fazia uma pergunta, ele criava esse fluxo aí maluco de ativação de agentes e que todo mundo odiou, ninguém gostou. Até que ele mudou a lógica, né? Eu vou até abrir aqui uma nova conversa, para estabelecer um modo alto, né? Que se eu perguntar qual é a capital da França, aí nesse modo automático, ele vai definir se vai para um pensamento prolongado ou se vai dar uma resposta mais rápida. E aquele, rapidamente, ele pensa, eu consigo fazer sem precisar pesquisar. Se eu colocar aqui uma pergunta, quanto foi o jogo do Ceará? O último, vou colocar ontem. Aí, nesse caso, ele ativa a ferramenta e vai fazer a pesquisa, né, na internet para dar essa resposta, porque ele sabe que essa resposta ele não tem no conhecimento parametrizado, vai necessariamente ter que buscar uma fonte atualizada e a web é que fornece essa fonte. E veja que ele resolveu pesquisar só 2 fontes, encontrou e já deu a resposta. Se eu perguntasse aqui, né, quais são os últimos precedentes do STF em matéria de saúde? Aí, nesse caso, o modo agêntico dele vai perceber que essa pergunta exige mais profundidade, né? E aí, portanto, vai trazer mais fontes, né? Então, ele pesquisou em muito mais fontes do que aquela outra, não foram só 2, foram várias fontes. E aí a gente vê quais são as fontes que ele olhou. Então, o modo agêntico ele tem esse poder de deliberação, o que é bom por um lado, né? Mas, por outro lado, torna a comunicação com a máquina muito mais difícil, porque você não sabe se ela vai para um campo de pesquisa longa, profunda, ou se vai dar uma resposta mais clara. Então, o modo agêntico do ChatGPT ele foi um fracasso, porque não permite ainda hoje o controle do usuário, é ativado de modo automático, não dar transparência sobre o que ele está fazendo. Então, muitas vezes, você usa o ChatGPT colocando o anexo e ele dá uma resposta sem constar o anexo. E ele não diz que ele não constou o anexo, ele não diz qual é a fonte, ele não coloca mais aquele analisando o documento, ele simplesmente responde. E aí, tira do usuário o controle para saber se ele cumpriu a tarefa corretamente. Então, isso é péssimo, você não ter controle e não ter transparência do que ele está fazendo. E, né, como eu mostrei, respostas lentas, comportamento imprevisível e irreplicável. Em alguns momentos ele vai ativar um recurso, em outros não, e a gente não tem um controle. E aí eu acho que o ChatGPT deu um tiro no pé com o lançamento do ChatGPT 5 por conta desses problemas. E isso faz parte do core da empresa, que é criar um agente autônomo. Ele quer isso, ele quer uma ferramenta que você faça uma pergunta simples e ele decida se vai precisar melhorar a sua pergunta, se vai fazer o modo thinking, né, se vai fazer o pensamento estendido, se vai precisar de um cadeia de pensamento, se não vai. Ele toma a deliberação sobre como responder a sua questão do jeito que ele entender melhor. Aí surge, em outubro de 2025, a grande transformação, que é a transformação que veio através do Claude. A Anthropic começou a lançar de modo extremamente discreto, né, silencioso, sem tanto estardalhaço, vários e vários recursos. O Sonnet 4.5, que se tornou o Opus 4.1, o modelo mais poderoso que tem, mais recentemente o Haiku 4.5, que muda o modo multiagente, porque a partir de agora o usuário tem mais controle. O usuário pode fazer a escolha de qual recurso que vai ser ativado ou não. Então, eu tenho o poder de ativar ou não busca na web, eu tenho o poder de ativar ou não buscas nas conversas passadas, os resources que ele vai usar, né? Ativação de skills. O processo de trabalho dele é todo transparente, ele vai narrando o que ele está fazendo de modo muito claro. Ele publiciza o prompt sistema, a documentação do Claude é muito mais explícita sobre o que ele faz. E, portanto, nós temos mais controle e, ao ter mais controle, nós, usuários, temos mais poder. Mais poder em engenharia de prompt, que o que o ChatGPT não quer, ele não quer que o usuário comum trabalhe com engenharia de prompt, porque o modelo dele já tem internamente os prompts potencializados pelas técnicas internas dele, que não funcionam bem.
Enquanto que o Claude, ele também tem essas técnicas avançadas de engenharia de prompt interna dele, mas ele garante ao usuário mais dirigibilidade, mais poder de controle, tanto controle de direcionamento, de contexto, né, de engenharia de prompt, quanto para o contexto, para o conhecimento do conteúdo. E o que a gente nota agora, que é onde eu vou definir a questão do core business, é que o Claude, ele pretende se tornar uma estação de trabalho. Não necessariamente uma estação de trabalho para você só trabalhar, né? Uma estação de trabalho, estação cognitiva, uma estação em que você senta na frente dele, consegue fazer suas tarefas, consegue publicar seu PDF, consegue fazer sua apresentação em PowerPoint, consegue fazer sua análise de dados com gráficos, sem precisar ir para outras ferramentas. Ou seja, você consegue, dentro da plataforma Claude, trabalhar como se fosse uma estação de trabalho com múltiplas ferramentas acopladas, em que eu consigo criar documentos estilizados usando as skills, PowerPoints com minhas imagens, eu consigo estabelecer templates de PowerPoints e de reports, né, de relatórios, para que saia exatamente no formato que eu deseje. Tudo isso são as novidades de outubro de 2025 dentro do Claude, novidades silenciosas que começam a ser exploradas e que, na minha perspectiva, vai transformar tudo. E eu vou fazer algumas apresentações aqui para que a gente veja isso em ação. Então, isso é incrível, né? O que ocorreu em outubro de 2025 é uma grande transformação. E isso nos mostra aquela bifurcação que eu falei. As grandes empresas que estão apostando em multimodalidade, apostando no uso universal, estão querendo amplitude, o máximo de usuários possível. E, portanto, baixo custo. Elas estão trabalhando no negativo, elas estão tendo prejuízo no seu funcionamento, porque elas querem gerar dependência, elas querem que o usuário use e ela vai ter outras formas de monetizar aquele uso, como são as redes sociais, né? Ou com os dados do usuário, ou com publicidade, ou com algum tipo de técnica de obtenção de recursos, pago ali, enfim, técnica de monetização. Já a Anthropic, ela está apostando em profundidade, em tarefas para quem precisa fazer tarefas profundas. E aí, portanto, num uso mais sofisticado, mais complexo e mais caro, né? Essa é a grande verdade. Né? A OpenAI, Google, Grok, Perplexity e várias outras, querem ser porta de entrada para o mundo da IA. Eles apostam no uso popular, né? No uso dos memes ali, nos recursos Nano Banana, no Neo, né? no Sora como rede social, né? Trabalham com versões gratuitas que já são muito boas, né? Justamente porque tentam mirar em outras formas de monetização. Para mim ficou muito claro a parceria que a OpenAI fez com o Booking, é muito claro isso, né? Porque acredito eu que se você tem o Booking ativado ali dentro do ChatGPT, você consegue fazer uma reserva do Booking usando o ChatGPT, acredito eu que no futuro vai ter algum tipo de comissão, né, que o ChatGPT vai ganhar, ou talvez até no presente já exista isso, né, permitindo que tenha outras fontes além disso. Outra, né? Imagine que você tem uma ferramenta de busca, né, como o Perplexity, em que eu pergunte qual é o melhor restaurante de Fortaleza. A ferramenta hoje ela vai buscar na internet e vai dar uma resposta objetiva de acordo com os critérios que ela tem lá de busca. No futuro, ou talvez até já no presente, a IA vai estar desenhada para beneficiar em termos de hierarquia, aquelas empresas que pagam, aquelas empresas que patrocinam, como é hoje no Google Pesquisa, em que os primeiros resultados são os patrocinados. Então, são formas diferentes de monetização que não precisam que o usuário pague diretamente ali pelo uso. E também a gente nota cada vez mais o desenvolvimento de ferramentas para entretenimento, para diversão, de imagens, de memes, de vídeos, e aí, portanto, para aquelas interações que o usuário pede uma coisa e se diverte, e ri, distração. Você não vê o Claude, a Anthropic, desenvolvendo esses produtos. Você não vê o Claude desenvolvendo ferramentas de imagem, eles estão focados no core de textos, né? E, portanto, para mim é muito claro, né, essa bifurcação entre propósitos das empresas.
Isso também fica bem claro quando o Grok ou a OpenAI usam possibilidades provocativas, como, por exemplo, a OpenAI divulgou que pretende lançar um ChatGPT 18+, para adultos, né, que permita provavelmente imagens sensuais, criação de imagens e vídeos sensuais, ou até algum tipo de algo mais pornográfico mesmo, para permitir uma interação adulta, né, com o público que tenha 18 anos. Algo que eu não imagino a Anthropic fazendo. O Grok também tem isso. A ferramenta do Grok de imagem já permite que você crie imagens sensuais e tem modos de conversação conspiracionista, satírico, arrogante, humorado, tudo isso sensual, tudo isso já tem hoje na plataforma Grok, mostrando que a empresa aposta num uso popular, no uso como ferramenta de entretenimento. O Claude, ele vai para um caminho diverso, apostando em tarefas que exigem profundidade cognitiva, tem desenvolvido recursos que são claramente mais difíceis de trabalhar, porque visam tarefas que são dentro de workflow, dentro de fluxo de trabalho, né, como skills, né? Skill é um recurso novo, né? Pretendo também gravar vídeos e aulas sobre isso, mas que permite que a gente ative uma habilidade que naquela interação, naquela conversa, o modelo vai conseguir trabalhar. É como se fosse o Neo no Matrix, que recebia lá aquele aplicativo, né, aquele software, para ter habilidade de luta. Então, você dá aquela habilidade e ele, quando entra na Matrix, ele se torna um lutador hábil. Então, você coloca dentro daquele GPT a habilidade de fazer PowerPoint num formato com identidade visual que você ensinou para ele, que você estabeleceu. E aí ele vai ativar aquela habilidade e vai conseguir criar o PowerPoint exatamente com aquela habilidade, com aquele modelo, com aquelas instruções que você criou dentro da Skills. Temos os artefatos, Resources, MCP, são várias técnicas que são mais complexas, mas que mostram um uso profissional, um uso para tarefas mais complexas e, portanto, com maior custo. Tem uma questão importante, muita gente reclama do Claude porque ele esgota rápido, né, o uso, mesmo na versão paga. Mas a diferença é essa. A Anthropic, ela não está investindo em monetizações alternativas em que o usuário vai pagar, vai receber de graça o serviço e vai pagar de outras formas, com dados, com comissões ou algo do tipo. Ele simplesmente diz, olha, nós temos que ter lucro, o seu uso aqui é por tokens, se você usar o modelo Opus, você vai gastar, sei lá, 10 centavos por interação, portanto, por 1000 tokens, ele vai colocar um custo lá e que, de acordo com o que você assinou, você tem direito a usar um determinado limite. Se passou desse limite, fique de castigo, a gente só vai liberar daqui a algumas horas. Então, isso tem gerado uma raiva, de certo modo, ou um descontentamento com o Claude, mas é uma opção de negócio que mira justamente dizer isso. A nossa forma de monetização é pelo uso. Se você está usando muito, e no direito a gente precisa de muito, porque os nossos contextos são longos, a gente acaba tendo que pagar mais. Essa é a lógica do modelo de negócio Claude. E aqui a gente começa a ter uma visão mais prática do que está se desenhando, que é o fato de que, a partir de agora, a gente tem que perceber que não adianta usar uma ferramenta única para tudo, né? Porque cada ferramenta vai ter a sua utilidade, a sua função. Nós temos praticamente 3 modos de uso. Um uso casual do dia a dia, né? Traduza isso para mim, me diga qual é o melhor restaurante de Fortaleza, faça um roteiro de viagem. Esses usos básicos do dia a dia de diversão podem ser feitos por qualquer pessoa, né? Não precisa de habilidades especiais e quase todas as ferramentas hoje ajudam nisso. Se for uma pesquisa mais sofisticada, o Perplexity gratuito é muito bom, né? Se você quiser pesquisar coisas no YouTube, o Gemini é muito bom. Se você quiser pesquisar coisas no X, no Twitter, o Grok é muito bom, né? Então, essas ferramentas de entrada, se você quiser uma multimodalidade com imagens, o ChatGPT fornece, né? Então,
esse uso de pouco risco, né, que não tem, o erro não custa caro, ele pode ser feito no modo gratuito por qualquer ferramenta, algumas melhores do que a outra. A metáfora que eu coloco aqui é como se a gente tivesse o Spotify e vou solicitar uma música. Então, qualquer pessoa consegue fazer isso. Basta baixar o aplicativo, encontrar a música e clicar play, né, clicar no botão. Então, portanto, esse é o modo que essas empresas estão querendo focar, no modo casual. Nós temos um segundo uso, que é o segundo que a gente hoje, né, ensina, que é o uso profissional. É quando a gente começa a trabalhar para uma análise jurídica, as tarefas têm uma média ou alta complexidade cognitiva, a tarefa exige precisão, ou seja, o erro tem um custo, eu não posso, né, usar um modelo gratuito para fazer uma análise processual, porque isso é um desastre. Eu estou colocando uma tarefa super importante, que é fazer uma análise jurídica, nas mãos de uma ferramenta que é limitada, é uma ferramenta que tem problemas. Então, a gente precisa saber que se a gente estiver usando profissional, tem que buscar ferramentas profissionais, e hoje eu diria que, tirando o Gemini, a única ferramenta que é a única ferramenta gratuita que dá para usar de modo profissional, tirando o Gemini, todas as outras têm que ser versão paga. ChatGPT tem que ser pago, Perplex tem que ser pago, Grok tem que ser pago, o Claude tem que ser pago. O uso profissional, tirando a única ferramenta que permite um uso gratuito de modo profissional é o Google Gemini, mas eu acredito que cada vez mais isso vai ser restringido, porque o uso profissional ele pressupõe muito poder computacional. O uso profissional pressupõe contexto, pressupõe que você coloque um documento lá de 100, 200 páginas e a máquina vai ter que fazer um processamento muito caro para conseguir cumprir a tarefa, sobretudo se for uma tarefa mais complexa. Então, quando você estiver trabalhando com tarefa que exige qualidade, precisão, rigor, tem que necessariamente ir para versões pagas. Uma análise de um processo judicial, análise de um contrato, são exemplos. Nesse caso, para além de você ter uma ferramenta paga, né, e aí eu coloco esse parênteses que, de fato, o Gemini hoje dá para trabalhar relativamente bem, não com toda a sua potencialidade, mas para algumas tarefas profissionais a gente consegue trabalhar bem com o Gemini. As outras tem que ir na versão paga, ainda que seja básica. E aí, para você trabalhar, não basta ter a ferramenta. Você tem que ter agora, no uso profissional, algumas habilidades. Conhecer os fundamentos dos LLMs, saber de onde ele tira conhecimento, como eles geram texto, o que é alucinação. Aqui é o conhecimento operacional, né? A gente não precisa saber o conhecimento matemático, estatístico, a engenharia, a física, a arquitetura por trás dos modelos. Você não precisa compreender conceitos complexos de machine learning para usar os LLMs. Não é essa o conhecimento que a gente quer. E talvez aqui seja o maior erro dos cursos de IA que tem por aí, porque eles perdem muito tempo na história da IA, né, que tem seu valor, mas não é tão relevante para o uso, e na parte mais profunda e complexa do aprendizado de máquina, que também é irrelevante para o usuário. O que o usuário precisa saber é o conceito de janela de contexto, como é que é o treinamento da máquina para poder, como é que ela prevê, como é que é a forma de raciocínio da máquina, de onde é que ela tira conhecimento, por que ela alucina. Não, são os conhecimentos operacionais que são os fundamentos do usuário, que o usuário tem que dominar. Para uso profissional, tem que dominar fundamentos e tem que dominar a engenharia de prompt. Sobretudo quando a gente começa a trabalhar com tarefas complexas, que tem que ter controle da camada de estilo, tem que ter controle da metodologia de análise, e aí a gente precisa de técnicas para estruturar prompts. Um pouquinho de Markdown, um pouquinho de XML, né, de tags, mas bem básico, nada tão complexo. O importante é você ter a clareza de pensamento para desenhar um prompt de qualidade, né, e conseguir fazer com que ele cumpra a tarefa exatamente como você quer. Hoje, né, você precisa ter conhecimento de curadoria de conhecimento, entender de onde os LLMs tiram conhecimento e direcionar para que para que ele tire o conhecimento do lugar certo, ou seja, você fornecendo a fonte adequada para que ele trabalhe com aquilo ali, seja através dos anexos, seja através de resources que você dá acesso a ele via MCP, né, que aí, enfim, é uma técnica que está cada vez mais simples, é só você habilitar lá
procure no Google Drive, procure no Dropbox, procure no meu diretório X, e aí você dá acesso a ele e ele vai procurar a informação naquela fonte que você colocou. Você precisa saber selecionar a ferramenta, né? Algumas ferramentas como o ChatGPT são boas para geração, persuasão, né, para ideias. Outras, como o Claude, são excepcionais para análises sofisticadas, interpretações profundas. Outras, como o Gemini ou o Notebook LM, são excelentes para extração de documentos mais longos, né, de conseguir... ele vai ter perda de qualidade em termos de compreensão e até de informação, mas ele consegue ter uma possibilidade de você conseguir colocar um documento mais longo e ele ter essa resposta. E você precisa saber se comunicar, ter a interação para desenvolver os prompts corretos. O uso profissional como metáfora, né, enquanto que no uso casual você está usando o Spotify, aperta uma música, ele toca a música, no uso profissional você está tocando o violão. A metáfora que a gente faz é essa, você tem que dominar a ferramenta, você tem que escolher ali, né, o melhor violão, você tem que saber as notas, as habilidades para tocar, e aí, portanto, você tem que ter um pouco de teoria musical e também de prática e de habilidade, de conhecimento para tocar esse instrumento. É a mesma coisa, assim, o uso profissional ele tem que ter essa curva de aprendizado para você dominar a ferramenta e nesse caso, não só teoria, teoria e prática, porque você vai aprender usando. Habilidades são desenvolvidas fazendo. Você não desenvolve habilidades apenas lendo, você tem que praticar para desenvolver. Então, o uso profissional pressupõe isso. O nosso curso de escrita jurídica com IA, ele tem por propósito habilitar o usuário a dominar isso daqui, a dominar o uso profissional, a trabalhar nesse mundo, conhecer engenharia de prompts, fundamentos de LLMs, como usar no direito. Esse é o mote do nosso curso Jurídica com IA. Agora nós temos um terceiro uso, né, que é um uso muito mais complexo, que é o uso estratégico. É o uso que vem com o modo multiagente, que não são mais tarefas meramente complexas, são tarefas complexas, encadeadas e com alta necessidade de confirmação, de validação. Ou seja, em que o custo do erro é muito alto. A gente trabalha agora não mais com realização de tarefas, mas de multitarefas, em etapas. Muitas vezes tarefas que têm ferramentas diferentes de ativação, né, e que precisam de multiplicidade de perspectivas. O pensamento estratégico é justamente esse, é você perceber que uma solução tem que ser vista em multidimensionalidade e que você consegue, né, ativar hoje em dia ferramentas para fazer isso, né, usando inteligência artificial. E aí vem um ponto básico, sobretudo para nós do direito, que é a necessidade de a gente ativar no modo agêntico determinados momentos do fluxo de trabalho, porque o fluxo de trabalho é um dominó, é uma rede que vai encadeando, né, um bloquinho de tijolo que vai sendo construído. Em alguns momentos, alguns pontos, tem que dar um stop, né, um checkpoint, para que a máquina pare e diga, olha, está aqui o que está produzido, qual é o próximo passo? Se você não fizer isso, você está primeiro violando a resolução do CNJ, como a gente vai falar daqui a pouco, e perdendo a humanidade, se tornando um mero botão da máquina. Então, esse é o ponto que a gente vai trabalhar aqui, né, para tentar mostrar como é que a gente faz isso na prática. Eu trago aqui um exemplo. Esse é um fluxo de trabalho que eu passei a desenvolver essa semana, uma demanda da vice-presidência do TRF5, né? Sua amiga, o colega de concurso da vice-presidente, ela está com um mutirão lá de muitas demandas de saúde represadas porque teve uma suspensão de processo, então são milhares de demandas de saúde complexas. E o passo a passo decisório envolve pegar o acórdão e o recurso, os dados do processo, extrair as informações relevantes, saber qual é o medicamento, saber qual é a doença, saber quais foram os tratamentos dados, fazer uma pesquisa de conformidade do que foi decidido pelo tribunal, com base nos precedentes do STF, sobretudo os temas de saúde do STF, e isso é muito complexo. Isso envolve
atualizar a situação de incorporação ou não do medicamento, se registro na Anvisa, aprovação na Conitec, preço para saber competência. É muito complexo, não é simples, é uma pesquisa difícil que tem que ser feita. E, portanto, a pesquisa é uma ferramenta externa. Uma vez que se faz a pesquisa, faz o confronto entre o estado atual da demanda e o que foi decidido no passado pelo tribunal, faz uma solução de construções possíveis para aquele caso. E aqui é onde entra a tomada de decisão. Se você quiser, a máquina decide sozinha e ela vai fazer muito bem, ela vai acertar quase sempre. A gente tem mecanismos de testar para saber se a máquina está acertando. Ou seja, a gente tem alguns casos de controle, casos difíceis, em que a gente submete a máquina e se ela der uma resposta que é conforme o gabarito, aquele prompt está validado. Não é só um, tem que ser várias vezes, mas a gente tem a possibilidade de criar um modo agêntico em que você coloca o processo e a máquina faz tudo. Só que a gente precisa desse checkpoint. Esse checkpoint é justamente um momento, e eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, é um momento em que a gente vai dizer, humano, agora é você que decide, qual é a solução. É isso que a gente faz em conformidade com a resolução do CNJ. E depois que se toma a decisão, olha, eu acho que tem que ser confirmado, eu acho que tem que ser juízo de retratação, negado o segmento, admitido o segmento. Aí você parte para a elaboração da minuta, que também pode transferir para a máquina, desde que você indique qual é a solução que está sendo dada. Isso tudo, no modo simples, no modo assistente, que a gente tinha antes, era feito passo a passo. Eu pegava o processo, extraía os dados, aí ia lá no Deep Research, fazia a pesquisa profunda. Tinha um relatório da pesquisa profunda, colocava no modo de análise. Aí no modo de análise ele dizia, olha, a solução é essa. Aí ativava um outro prompt de escrita, e aí o prompt de escrita fazia a escolha da minuta para poder aplicar o caso. Hoje a gente não precisa fazer isso. Hoje a gente consegue criar um fluxo de trabalho dentro de um agente, eu vou mostrar daqui a pouco em ação, em que isso tudo é feito ao mesmo tempo. Eu vou mostrar aqui, para que a gente não se perca e não fique aqui no mundo da fantasia, Vamos olhar aqui no Claude. Eu vou abrir o meu projeto que eu fiz, que é um projeto justamente para essas demandas de saúde, Eu estava usando o Ops, mas eu vou testar, ver se eu consigo fazer dentro do Sonnet. O Sonnet, ele acaba tendo uma janela de contexto menor, não sei exatamente porquê, pelas minhas experiências eu não estava conseguindo realizar com o Ops. Só que o Ops ele gera um custo muito alto. Mesmo na versão Max, que é o plano mais caro que tem, consome rápido. Eu consegui consumir todos os créditos que eu tinha do Ops em basicamente 2 dias de uso e fiquei 24 horas de castigo não podendo mais usar o Ops desde então. E aí eu tenho testado com outros modelos, inclusive hoje aqui vem uma dica prática para quem está trabalhando com tarefas simples do direito, análise de processo, redação de petição, de minutas, mesmo que tenha muito contexto, o ideal é usar o Haiku, o Haiku, porque esse modelo é o que consome menos e é mais potente, é mais poderoso do que o Sonnet 4. Então, para quem já trabalhava com o Sonnet 4 e conseguia boas respostas, pode ir para o Haiku, que está excepcional. Ele é muito bom, ele consegue respostas incríveis. Mas eu vou colocar aqui o Sonnet para que a gente veja essa tarefa em ação. Eu vou colocar aqui os 4, é um caso complexo, ó, veja como a tarefa dele aqui vai ser complexa. Eu tenho um acórdão do TRF5 que analisou um caso de saúde. Contra esse acordo, nós tivemos 3 recursos, da União, 2 da União e 1 da DPU. A União entrou com recurso extraordinário e com RESP, e a DPU entrou com recurso especial. Acho que é questão de honorários. O que é que nós temos aqui? Nós temos um prompt de sistema adaptado ao modo agêntico, que estabelece todo o fluxo de trabalho que ele tem que fazer em cada etapa, com determinação do checkpoint, no momento em que ele vai parar para dizer, olha, agora você decide. E a anexação de todos os modelos possíveis para escrita, para a tarefa de escrita. Aqui, nós vamos ter, basicamente, várias ferramentas em ação. Uma ferramenta de pesquisa, uma ferramenta de extração, extrair os dados do processo, uma ferramenta de pesquisa, para pesquisar na internet a conformidade com os temas, com os critérios que eu estabeleço no prompt, os critérios que eu indico como é que vai ter que ser a pesquisa, para cada tarefa eu digo exatamente qual é as
as ferramentas que ele vai usar, quais são os sites que ele vai usar. Eu tenho que ter o controle disso, ou seja, se eu não tiver, ele vai buscar na revista Veja, que não é uma fonte plausível para a gente usar no processo judicial. A gente tem que usar nas fontes oficiais. Portanto, a gente direciona no prompt para ele fazer essa busca direcionada. Nós vamos ter a ferramenta de checkpoint, em que ele vai parar para que eu decida. Depois que eu decidir, ele vai ter uma ferramenta de deliberação de qual é a minuta cabível, e aí vai escrever, né, uma tarefa de escrita para escrever de acordo com a minuta. Então, eu vou pedir aqui, analise o caso, sabendo que o prompt oficial mesmo, ele está escondido, né? Ele está aqui dentro. Eu nem precisava ter prompt, na verdade, né? Eu posso apertar aqui e ele já vai cumprir a tarefa que está lá guardada no prompt de sistema, e a gente vai ver o que é o modo agêntico. O modo agêntico, ele não para de trabalhar. Ele recebe a solicitação, antigamente ele dava uma primeira solicitação e parava. Agora ele vai começar a trabalhar ativando várias ferramentas. Vamos pedir para ele analisar o caso. Vamos lá. Então ele vai começar. Por que ele está dizendo que não está? Acordo ilegível. Por alguma razão ele não juntou o acordo. Bem que eu tentei ler e ele não conseguiu. Vamos juntar de novo aqui. Fazer o anexo novamente. E aí, aqui é uma questão interessante, porque quando tem documentação ausente, o acordo não está lendo, não está sendo lido. Por alguma razão. Deixa eu ver se eu consigo achar esse acórdão aqui. Eu vou colocar o acórdão em PDF. Talvez consuma mais tokens. Mas é o jeito, né? Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue fazer aqui. Então, eu tenho um recurso em TXT e eu vou dizer por que eu coloquei isso, né? Para consumir menos tokens. Já é uma técnica de engenharia de contexto, né? E aí, portanto, ele começa essa tarefa, né? E no próprio prompt, ele tem essas red flags, mas olha, tem informação ausente, eu não posso continuar a tarefa. Né? Então, ali ele cumpriu bem o meu comando, porque o meu comando é que, olha, se não tiver informação, não invente. E aí, portanto, ele não vai criar isso. Então, ele começou a análise automática. Veja que a primeira coisa que ele fez, ele extraiu os documentos. Opa! Novamente. Bora ver se vai entrar agora o acórdão. Se não entrar, eu faço... vamos no PDF novamente. Vamos dar o comando. Vou abrir aqui, aumentar o tamanho para ficar fácil a leitura. Vamos ver se... Pronto. E aí, esse é um assistente de admissibilidade recursal, né? E aí, portanto, ele está fazendo a coleta dos dados. Né? Veja como ele está... A primeira tarefa é a extração. Então, a gente consegue ver aqui os dados que ele faz, e aí ele pede, ele fez um checkpoint, mas olha, ele fez a extração, quer que eu continue? E aí, portanto, vamos lá, ele vai começar a tarefa aqui para cumprir o que eu determinei. Tudo isso aqui é o comando que eu dei, né, para sair nesse formato, começando pela tarefa 1. Depois que ele fizer essa tarefa 1, que é para a gente ter uma visão dos dados do processo, ele automaticamente colocou o trecho relevante do acórdão, voto vencedor, deu provimento. Ele automaticamente, depois que ele cumprir essa primeira tarefa, ele vai passar para a tarefa 2, que é a tarefa de pesquisa. Isso não era possível antes. Isso aqui só é possível no modo agêntico, né? Então, ele coloca tudo isso, né? Está respondendo. Algumas vezes ele trava na pesquisa no Sonnet, porque consome muito tokens a pesquisa. Aqui tem um detalhe, né? O Claude, como eu já falei para vocês, cobra por tokens. E tudo que ele produz é token, né? Tudo é token de saída. E quando ele ativa ferramentas, ele também está ativando... Pronto, ele passa para a tarefa 2. Aí na tarefa 2, olha, ele vai fazendo as pesquisas, isso que ele vai coletando entra no contexto. E aí, portanto, é também consumo de tokens. Então, ele está pesquisando agora a situação do medicamento, questão de... Todos os pontos controvertidos é objeto de uma pesquisa específica, com 10 fontes diferentes. Nesse caso, ele está indo para 5 fontes, né?
portanto, uma pesquisa muito boa, consolidou todo e, a partir de agora, ele vai para a tarefa de estabelecer qual é a situação do medicamento atual, né, que é a tarefa 2, ou seja, consolidar a pesquisa que ele fez e criar um relatório para dizer qual é a situação do medicamento. Então, o medicamento que é incorporado para 2 tipos de AMI, né? Isso é um caso muito comum, muito frequente, mas não foi incorporado para tipo 2. No caso concreto, não está no PDCT e tal, e aí ele vai fazendo aqui a análise, né? E aí, portanto, está concluindo a tarefa de pesquisa e continuando aqui. E veja como ele vai criando o relatório, estabelecendo as fontes, né, em que essa informação está. E uma vez, aqui eu quero mostrar o checkpoint, porque uma vez que ele estabelece a situação do medicamento, aqui atualizado, ele vai passar para a tarefa 3, que é a criação do checkpoint. Então veja que ele está aqui estabelecendo quais são os pontos de conformidade e de inconformidade, né? E aí, portanto, a gente tem aqui todos os elementos necessários para a tomada de decisão. Só que eu podia pedir para ele tomar a decisão, e ele vai tomar e ele acerta. Só que como a gente não pode dar o controle para a máquina, a gente tem que fazer a tarefa 3, que é uma análise multiperspectiva. Ele vai criar 3 perspectivas diferentes, com 3 opções, colocando red flags e pontos positivos e negativos, precedentes favoráveis, pontos fortes e pontos fracos. Então, primeira solução, tarefa 2, tarefa 3. Isso aqui são boas práticas de workflow, né, para o direito principalmente. A gente coloca a primeira solução, análise por perspectiva, o rigor processual estrito. Se você for cumprir rigorosamente o aspecto processual, essa é a solução, negar seguimento, né? Se você for fazer uma casuística sensível ao caso concreto, negar seguimento aos 2, né? E no outro, devolver a turma por retratação, equilíbrio institucional. Ele vai dizendo os pontos favoráveis e tal, e vai pedir para eu dizer, né? Tá aqui os 3 pontos, você pode fazer isso, isso, isso. O que é que você quer fazer? Isso respeita a autonomia do ser humano. Então, e aí, portanto, o legal aqui é você ver essa perspectiva multiagêntica. Eu vou colocar a perspectiva 3, porque é a melhor, só para a gente ver agora. Ele atendeu os limites, atingiu os limites, né, de caracteres, né, consumiu todos os tokens. Mas a gente consegue fazer isso no Opus dá certo. Né, não quis gastar meus tokens de Opus, porque era só demonstração. Mas a ideia aqui era mostrar isso em ação, como é que é esse modo multicoagente. E aí o que é que a gente percebe nesse novo modo de uso dos LLMs? Que a gente passa a ter novas necessidades dentro de habilidades para usar corretamente nesse modo estratégico, que é engenharia de workflow. A gente tem que ter uma visão muito clara do processo de trabalho. O que é que tem que ser feito? Quais são as tarefas? Quais são as ferramentas? Quais são os direcionamentos para cada tarefa? Quais são os checkpoints que a gente tem que estabelecer? Nós temos que ter uma engenharia de prompt muito mais avançada. Para vocês terem uma ideia, o prompt sistema do Claude Sonnet, né, que é o prompt que a própria Anthropic usa para ser o guia de instrução, o guia de conduta e comportamento do Sonnet, prompt sistema, GitHub. Então, vou colocar aqui para a gente ver esse prompt. Ele tem 115 páginas. Deixa eu ver esse aqui é melhor. Não, é esse aqui. A gente tem acesso, basta botar Prompt System GitHub, vai aparecer várias fontes de conhecimento, e aí é uma fonte muito boa de aprendizado você estudar isso, né, os prompts feitos pelas empresas, tanto para ver a formatação, para as técnicas que ele usa, mas olha, isso tudo é um prompt que vem antes da conversa do usuário. Isso faz parte da janela de contexto, né? Mais uma razão pela qual o Claude consome muitos tokens. Ele tem um prompt sistema tão longo, 100 páginas, que já consome boa parte da janela de contexto, só esse prompt sistema, né, que indica quais são as habilidades, quais são as técnicas qual é o comportamento, né, o que é que ele tem que fazer, quais são as ferramentas. Tudo isso é o prompt sistema da Anthropic. E é um prompt multiagêntico.
esse prompt é um prompt agêntico. É um prompt que vai orientar o agente a trabalhar. E aí a gente consegue criar prompts também nessa linha para os nossos agentes, para os nossos prompts multiagentes. Isso vai exigir, portanto, uma engenharia de prompt mais sofisticada. Ou seja, o modo agêntico, ele não facilita a engenharia de prompt, a não ser para o uso casual. Mas para o uso profissional e o uso estratégico, você tem que ter mais engenharia de prompt para conseguir dominar e controlar a máquina. Estruturar tarefas, estabelecer critérios de ação, identificar as ferramentas que vão ser ativadas, quais são os resources que ele vai pesquisar. Tudo isso a gente tem que ter uma visão clara dentro do nosso workflow, do nosso fluxo de trabalho, para que se faça, né? E nós temos que ter engenharia de contexto, a chamada curadoria de contexto, curadoria estratégica. Por quê? Porque se eu coloco muita poluição dentro do meu prompt agêntico, os tokens vão embora muito rápido. Então, eu tenho que trabalhar com curadoria estratégica do conhecimento relevante. Isso é muito fundamental. São tarefas muito complexas, encadeadas, que vão sendo elaboradas a partir daí. Você tem que saber orquestrar as ferramentas, né? Quando usar, em que ordem, quais ferramentas usar, definição de checkpoints estratégicos, metacognição e o pensamento adversarial, para você pegar aquela solução que a IA deu e criticar, saber o que ela fez, não aceitar passivamente tudo isso. Isso vai exigir uma curva de aprendizagem mais elevada, mas não é tão diferente do que a gente está acostumado na vida profissional, né? Eu dou um exemplo aqui. Eu sou juiz há 25 anos e eu consigo fazer uma análise de um processo do início até a tomada de decisão em 10 minutos, por mais complexo, mesmo que ele seja mais complexo. Eu consigo fazer a análise, eu consigo fazer a pesquisa, eu tenho um fluxo de trabalho já construído há 25 anos que me permite ter essa tomada de decisão rápida, porque eu tenho experiências com processos passados, eu sei o que olhar dentro de um processo, eu sei que ferramentas eu vou usar para fazer pesquisa, né? Eu sei quais são os red flags que eu tenho que prestar atenção com mais cuidado. Então, eu tenho todo esse how to do na minha mente já automatizado. E aí, portanto, eu consigo fazer muito rápido essa análise. Se uma pessoa sem experiência for fazer o mesmo trabalho, ela vai levar semanas, né, para conseguir cumprir a mesma tarefa. Então, isso significa que quando a gente começa a trabalhar com isso, vai se automatizando, vai ficando mais fácil. Se você trabalha com planilha do Excel, sabe disso. No começo era super difícil entender aquilo ali para fazer uma fórmula simples. Com o tempo e com cursos, né, você vai aprimorando e aprendendo para trabalhar com níveis mais sofisticados. E aí, portanto, você vai ter uma curva de aprendizagem mais demorada, mas vale a pena pelo diferencial competitivo e pelo ganho de tempo que você ganha, né? Aqui é um ponto, por exemplo, se eu fosse fazer um trabalho como esse, né, de fazer um fluxo, né, de análise de um processo como esse, sem IA, eu talvez levasse 1 hora, né, para fazer a leitura do acordo, leitura dos recursos, pesquisa de jurisprudência e também de atualização da condição do medicamento, redação, elaboração, umas 2 horas eu levaria para construir isso. Com inteligência artificial, eu consigo fazer em 15 minutos, em 20 minutos. E com qualidade superior, porque a máquina consegue extrair os elementos relevantes, me dá um direcionamento estratégico e eu tomar uma decisão sabendo exatamente quais são os pontos relevantes. Provavelmente, eu fazendo uma análise rápida, eu vou perder coisas importantes do processo. Eu não vou conseguir captar tudo que está nos 3 recursos, né? E aqui eu consigo ter essa visão global para tomada de decisão de modo muito mais eficiente. E aí, portanto, o ganho de tempo que você tem com isso é imenso. O trabalho que você fazia em 2 horas ou até mais, você vai fazer em 15 minutos. Você ganhou aí 2 horas da sua vida que você tem para se dedicar a outro processo, para se dedicar a um pensamento até mais profundo dentro do mesmo processo, né? Se a máquina acender um red flag ali, olha, tem esse ponto que vale a pena pesquisar mais profundamente. Você vai pesquisar isso aí mais profundamente e analisar com mais calma. E tudo isso você controla dentro do prompt. Você estabelece que a máquina tem que ter essa visão colaborativa de ativar red flags para o usuário ter também a sua participação na tomada de decisão. E isso vai ter custo elevado. Essas ferramentas, como eu falei, elas trabalham com uso, né? E o uso é token, é texto. Quanto mais existe texto, mais consumo tem. E aí você vai ter uma situação em que
as ferramentas vão trabalhando junto, vai aumentando o contexto e esse contexto vai tornando mais caro esse uso. E aí, portanto, você precisa ter uma visão muito otimizada para saber que vai ter que pagar recurso em algum momento, mas que tem que também otimizar esse recurso escolhendo as melhores ferramentas e fazendo engenharia de contexto para colocar o conhecimento relevante. Você vai ter um nível de complexidade de trabalho mais alta, né? Porque você vai precisar desenhar o seu fluxo. Esse fluxo tem muitas variáveis e você precisa conhecer essas variáveis, mas você vai ter uma vantagem competitiva exponencial. A metáfora aqui, enquanto a do uso casual é a metáfora do Spotify e a metáfora do uso profissional é a do violão, agora é a metáfora do maestro. Você tem uma orquestra a seu dispor e essa orquestra ela vai ser coordenada por você. Se você souber coordenar essa orquestra, você consegue estabelecer tudo, né? Intensidade, a música, o ritmo, né? Você tem esse poder de quais são os instrumentos que vão ser ativados, quais são os que vão ser desativados. Então, a sua habilidade, a qualidade da música que vai sair aí vai depender da habilidade que você tem de orquestrar esses vários instrumentos ao mesmo tempo, né? Dominar essa orquestração. Se você não souber orquestrar, você vai para a plateia. Você vai apertar um botão, a orquestra vai tocar sozinha, você vai assistir. O resultado vai ser bem legal, vai ser divertido, mas você vai ser apenas um espectador, sem ter protagonismo naquilo que a máquina está fazendo. Ou seja, você é descartável, né? Você deixa de ser relevante para o mundo profissional. Então, falamos aqui do modo de uso. Vamos para uma síntese parcial aqui desse vídeo. Ainda estamos na metade, mas já tem muita coisa. Então, a gente vê a diferença aí da era dos assistentes para a era dos agentes. Na era dos assistentes, as principais habilidades eram engenharia de prompt. A conversa é linear, tarefa por tarefa, passo a passo, né? Você controla cada passo. E, basicamente, a habilidade é saber conversar com a máquina. Na era do agente, né, você tem essa nova necessidade, que é dominar a engenharia do workflow. Engenharia de contexto, engenharia de prompt e engenharia de workflow. Aumentou a complexidade, aumentou o nível de exigência de aprendizagem, são mais ferramentas que você vai ter, mais nomenclaturas e terminologias que você vai ter que se adaptar. Você vai ter que perceber que o modo de trabalho não é linear, ele é multi-etapas, né? E até mesmo com bifurcações, com direcionamentos possíveis. Você vai trabalhar como supervisor e como decisor. O trabalho pesado vai ser feito pela IA, né, de extração, de análise, de pesquisa, e você vai receber, né, o conteúdo para a tomada de decisão a partir dali, né? E, portanto, precisa ter muito mais habilidades e competências para orquestrar tudo isso. Fazendo aqui mais um detalhamento dessas competências, por que eu estou dizendo isso, destacando tanto a questão da competência? Porque o mundo ele vai ser dividido entre o grupo que não vai entrar nessa nova etapa, o grupo que vai ser a plateia, né, das orquestras, e o que vai ser orquestrador. Nós vamos ter essa divisão, né, de trabalho, que serão poucas pessoas que vão dominar a capacidade de orquestrar esse workflow com máquinas, né? E aí, se você quiser fazer parte desse mundo, você tem que perceber que tem um custo de tempo de dedicação, custo de investimento financeiro, né, um custo de domínios de complexidades que vão demorar, né, para ser incorporadas na sua mente de modo automatizado. No nível funcional, nós continuamos com aquele conhecimento básico, que tem que ter, mesmo que você não entre no modo agêntico. Usar a ferramenta de IA para o uso profissional pressupõe que você tem que ter domínio dos fundamentos dos LLMs e também engenharia de prompt. Esses são os dois domínios que você tem que ter, e eu deixo aqui o quadro aberto para que vocês vejam. No nível intermediário, em que a gente começa a trabalhar, né, com tarefas mais complexas, a gente começa a ter domínio de engenharia de contexto. O que é engenharia de contexto? É você fazer a curadoria do conhecimento, fazer uma estruturação organização desse conhecimento para que não haja distração nem poluição, conseguir respostas mais otimizadas, conseguir economia de tokens, conseguir que a máquina foque naquilo que é essencialmente relevante, e aí, portanto, a gente tem esse poder através da engenharia
de contexto e ativar, né, as ferramentas que vão levar ela a fazer a leitura desse contexto de modo correto. Saber se vai ser uma busca semântica, saber se vai ser uma busca literal, se vai ser uma busca híbrida, saber qual é o critério que a máquina vai usar para colher a informação. Em alguns casos, se for dados, por exemplo, a literal é a melhor. Né? Se for uma questão... aqui um parênteses, né? O que é a busca semântica? Se eu vou pesquisar, eu estou num processo trabalhista e eu quero pesquisar quem é o réu da ação, né? Qual é o nome do empregador, né? Se eu peço uma busca literal sobre quem é o empregador, a máquina vai procurar empregador e vai trazer a resposta quando encontrar a palavra empregador. Se eu peço uma busca semântica, ela vai para palavras que possam se referir também a empregador. Não só sinônimos, mas palavras que estejam próximas. Patrão, empresário, chefe, tudo isso entraria, né, no conceito e aí, portanto, ele encontraria mais possibilidades dentro do texto se ele fizesse essa busca semântica, que é uma busca por proximidade semântica entre as palavras. Essa é a lógica, mais ou menos, da busca semântica. Então, hoje, em alguns contextos, a gente tem o poder de determinar que seja busca semântica ou busca literal, e para cada um dos contextos tem a sua vantagem e desvantagem de fazer tudo isso. Além disso, você precisa saber envelopar, ou seja, colocar esse documento de um modo que fique fácil para IA. Hoje, quase todas as skills, por exemplo, elas são envelopadas no formato específico. Elas são zipadas dentro de um pacote que tem Markdown, tem todas as pastas que você tem que saber envelopar. É possível criar mecanismo que a própria IA envelope para você, mas tem que entender pelo menos que precisa ser envelopado e como envelopar, né? E conhecer as ferramentas com seus protocolos de acesso para que esse conhecimento seja acessado e ativado de modo eficiente. Outro, como eu já falei, a seleção estratégica de ferramenta, né? Saber qual ferramenta usar para cada tarefa, inclusive para ter economia. Né? Se você estiver trabalhando com cloud, você tem que saber que agora você tem que necessariamente perceber que o Opus é para situações muito raras, tarefas muito complexas, ou então quando você tiver muito recurso para gastar nele, né? Mas geralmente não compensa você usar o Opus para tarefas simples, porque gasta muito token, é caro. O Sonnet para algumas tarefas complexas que exigem muita precisão, mas que não são tão complexas ao ponto de ser necessário usar o Opus. E a principal hoje vai ser o Haiku, né? Pelo menos para o modo simples. Né? Se a gente estiver trabalhando com o modo agêntico, no modo estratégico, talvez o Sonnet seja melhor. Mas o Haiku também funciona muito bem, é mais econômico, ele tem o mesmo poder do Sonnet, até mais poder do que o Sonnet 4, que era o modelo anterior, e consome 3 vezes menos de tokens do que o Sonnet 4.5. Então, vale muito a pena usar o Haiku para as tarefas jurídicas hoje em dia, para FIRAC, para relatório, para aquelas tarefas que a gente já fazia de modo profissional. E aqui vem o diferencial, né? Para o nível avançado, esse nível estratégico, que é o nível que vai fazer o diferencial de mercado, a gente vai começar a ter que ter pensamentos ou habilidades e conhecimentos diferentes. A nossa pós-graduação em inteligência artificial generativa no direito, ela foca nisso. Ela quer levar você de um nível profissional para um nível avançado, para um nível estratégico. Transformar você não só no músico, mas no maestro, né? Essa é a lógica. E a gente vai trabalhar muito no modo agêntico, né? É o modo que vai agora dominar toda a linguagem de comunicação com as máquinas, nesse uso mais profundo, é o modo agêntico. E para isso a gente tem que ter metacognição, pensamento claro, pensamento adversarial, pensamento crítico, conhecimento de workflow, desenhar modelos de fluxo de trabalho, identificar sequências lógicas, estabelecer checkpoints estratégicos, interar, testar, validar o fluxo, tudo isso é hoje uma habilidade que tem que ser desenvolvida para quem quer trabalhar nesse novo mundo. E aí, portanto, a lógica aqui é que se você não souber desenhar bom fluxo de trabalho, o trabalho não vai ser bem feito. A máquina não vai saber fazer alguma coisa específica. Como, por exemplo, se eu coloco o processo judicial lá de saúde e peço para a máquina sem prompt, sem nenhum tipo de workflow, sem nenhum tipo de engenharia de contexto, analise aí para ver qual é a solução desse caso.
ela vai dar soluções completamente aleatórias, completamente erradas, completamente imprevisíveis, completamente não escaláveis, não reproduzíveis, né, não transparentes, e aí, portanto, você vai perder o controle, você vai ser um mero botão da máquina. Não, e é isso que a gente não quer. O nível avançado é o que vai diferenciar o profissional que faz a diferença. Eu já falei aqui desse workflow, né, mas só para tornar aqui a nossa linguagem mais clara, nesse workflow que eu estou testando, né, ele está funcionando já, só que ele tem uma limitação, porque, como a gente viu, ele consome muito tokens. Se eu usar no modo Ops, ele faz a tarefa toda, com mesmo complexa, nesse caso são 3 recursos que ele vai ter que analisar ao mesmo tempo. Eu coloquei de propósito para que vocês vejam o poder do modelo. E ele vai fazer muito bem, ele consegue cumprir muito bem, que é esse fluxo de trabalho para análise de admissibilidade de recursos em demandas de saúde. Mas eu poderia fazer tarefa por tarefa, ou seja, começar apenas com um recurso. Ficaria mais fácil, ele conseguiria fazer tudo de uma vez. Mas ele está funcionando muito bem, mas ele consome muito tokens ainda. Então, eu estou pensando no fluxo de trabalho para ver como é que a gente consegue tornar isso mais prático, para não consumir tantos tokens de uma vez. Mas, basicamente, a gente tem tarefa de extração, tarefa de pesquisa, tarefa de análise boot perspectival, uma fase de checkpoint humano, que é onde o humano vai olhar o que foi feito de análise. Olha, tem essas três possibilidades decisórias, tem aqui os pontos fortes e pontos fracos, estão aqui as red flags, né? Você decide, né? Diga qual é a sua solução. O ser humano vai decidir quais são as 3 soluções possíveis, a máquina vai, a partir daí, fazer a redação e a própria máquina vai estabelecer também um input adversarial, né? Uma revisão adversarial para identificar lacunas. Por quê? Porque a partir daqui a gente tem o poder de pedir para a máquina vai escrever a redação e você pode dizer, olha, imagine que você agora é um advogado e eu quero que você veja se isso aqui tem lacunas para eu entrar com embargo de declaração. E ela vai analisar o processo e aí a partir daí vai conseguir já corrigir e suprir essas lacunas para antecipar uma possível impetração, uma propositura de embargo de declaração contra a decisão. Então a gente tem um roteiro aqui extremamente complexo, um fluxo que eu criei, já funcional, já está funcionando, que faz isso de modo automático. Se eu quisesse, eu tiraria o checkpoint. E a máquina consegue fazer tudo sem participação humana. Só que isso vai ter um problema que é resolução do CNJ. A resolução do CNJ estabelece que é proibido fazer isso. Nós não podemos criar um fluxo de trabalho que não tenha supervisão humana, que não tenha em que toda a tomada de decisão seja feita pela máquina. Então, a criação de checkpoints é um princípio de cumprimento da resolução e de cumprimento da reserva de humanidade, da própria lógica de que nós temos que ter a tomada de decisão. O julgamento é nosso e não da máquina, né? E aí, portanto, nós temos que fazer esse checkpoint. Eu coloquei aqui, mas não vou me alongar, porque já estamos caminhando aqui para muito tempo de vídeo, né? Que nós temos vários modelos de checkpoints que eu tenho desenvolvido, né? E o modelo que eu tenho preferido é o que força a deliberação, né? O que faz com que a pessoa tenha que pensar alternativas. Muitos modelos que o pessoal está fazendo checkpoints em que a máquina dá uma solução e você tem que dizer concorda ou não concorda. E 100% das vezes a pessoa concorda, né? Isso está errado. Isso vai criar um teatro. Isso é uma fraude. Tem que ser um modelo de checkpoints em que a máquina vai dizer, olha, está aqui, tem a solução A, solução B, solução C, essa é randômica, não tem hierarquia entre elas, pontos fortes, pontos fracos, né? Se você quiser focar em alguma mais, a gente pode explicar, e aí, portanto, a gente começa a analisar. É o poder do ser humano tomar a decisão a partir daí. E aí, uma vez que tem um checkpoint, é que se prossegue para a fase seguinte, que é fazer a resposta. E como eu falei, né, nos nossos prompts, a gente tem que forçar o nosso agente a ser transparente quanto a red flags, quanto a pontos críticos que tem que ser lacunas, incertezas, falhas, que tem que ser apontadas antes da tomada de decisão. O nosso propósito aqui com esse vídeo de conscientização é mostrar que a gente chega num ponto mesmo com os agentes de risco existencial em termos de substituição.
eu acredito, né, que a máquina hoje ela tem uma capacidade decisória, uma capacidade de raciocínio jurídica, com os prompts certos, com o contexto certo, superior ao ser humano. O ser humano, ele, em certo sentido, não consegue fazer uma deliberação tão boa quanto a máquina. E aí, portanto, dentro desse contexto, se nós não assumirmos algumas tarefas e algumas habilidades e algum conhecimento, a gente vai ter um sério problema de virar um botão da máquina. Eu vejo para 2026 dois cenários, né? O profissional A e o profissional B. O profissional A, ele vai ser o mero botão. O profissional B vai ser o maestro. É ele que vai orquestrar essa máquina. No profissional A, nós vamos ter fluxos de trabalho construídos, em que o agente, o usuário humano, ele vai dizer, olha, analisa esse processo, a máquina vai fazer a minuta, vai fazer tudo, e ele vai publicar, ele vai dizer. Isso vai tornar o ser humano irrelevante. A pessoa que faz isso é completamente descartável. O profissional B, ele orquestra e vai ter os checkpoints em que ele vai ter a tomada de decisão. E aqui é o que vai salvar o papel do ser humano, né? E aqui é importante, porque a máquina, quando a gente estimula a máquina a ter análise multiperspectiva, ela percebe que vai ter aqui pontos críticos, ela percebe que vai ter ali situações de trade-offs que não são claras e que precisa de um ser humano decidindo. Vai ter casos que é simples, são casos que a máquina consegue resolver muito bem, mas tem casos que a máquina não consegue resolver, como é difícil até para o ser humano. Então, o nosso papel, e esse é o propósito da nossa pós-graduação em inteligência artificial, é criar os profissionais B, os profissionais que desenvolvem habilidades para orquestrar esses agentes. Nós queremos trabalhar no controle da máquina. É isso que nós queremos. A Ancora Emparo, que é a nossa pós, a nossa corporação da pós, ela tem a missão de treinar habilidade, conhecimento e propósito. Habilidade, saber dominar a ferramenta, saber usar a ferramenta. Conhecimento, entender o que está acontecendo, entender por que a máquina está agindo de tal modo, poder controlar a máquina. E propósito, fazer do jeito certo, fazer em benefício da humanidade, fazer do modo correto, fazer pelas razões certas, com sentido. E é isso que a gente quer, evitar esse risco existencial. E aí hoje, para mim fica muito claro que a gente está hoje, já nesse momento, agora, a gente já iniciou uma nova etapa em que a principal ferramenta de trabalho é o Claude. Pelo menos para esse modo multiagêntico, em que nós vamos criar os fluxos, o Claude, nesse momento atual, eu creio que em breve, muito em breve, não vai ser mais assim, mas nesse momento, outubro de 2025, o Claude é o único que consegue fazer essa tarefa multiagêntica de modo com muita qualidade, com extrema precisão. E ele está funcionando hoje, a pretensão da Anthropic é transformar o Claude na estação de trabalho em que você não precisa sair para nenhuma outra ferramenta para trabalhar, ou para exercer tarefas complexas. Você consegue fazer análise, pesquisa, você consegue fazer relatórios, reports, tudo isso sem sair do Claude, dentro do Claude. Você vai ter problemas de custo financeiro. O Claude cada vez entrega os melhores resultados, só que é um custo muito mais alto. Os modelos do Claude estão ficando inviáveis para um uso simples, para um uso cotidiano. Apenas grandes corporações estão conseguindo pagar. Tem um ponto que eu queria mostrar, que eu acabei não esquecendo, que é para mostrar o meu ponto. É o seguinte, quando a gente entra nas páginas e nos lançamentos das empresas como Google, como OpenAI, como Anthropic, a gente vê a diferença de perspectiva de apresentação. Em geral, os vídeos de apresentação da OpenAI são vídeos semelhantes ao da Apple. É aquele vídeo em que ele quer um software que seja lifestyle. Ele quer que seja ali uma mudança de paradigma. Então, os vídeos de lançamento da OpenAI geralmente têm essa cara Apple, essa cara de ferramenta que vai mudar o mundo e que vai ser incorporada ao seu estilo de vida, você vai levar com você no seu bolso. Essa é a visão da OpenAI. Google também trabalha muito nos lançamentos
com esses usos assim cotidianos, uso de vídeo, né, do Nana Banana, desenho animado, né, a qualidade. Veja como ele tem um foco mais de entretenimento, né, mais de uso casual. Quando a gente vai na página da Anthropic, no perfil da Anthropic, é muito diferente. É algo que ele está se comunicando para profissionais, ele está se comunicando no nível cognitivo alto. Ele mostra as ferramentas em ação. Veja como isso tudo foram nos últimos dias. Veja como teve muita mudança nos últimos dias. Skills, né, capacidades, connect, justamente aquilo que são a possibilidade de você criar ferramentas dentro do Microsoft, da estação Microsoft, nem precisar sair do Cloud e criar um Word, criar um PowerPoint. O Haiku, que foi criado agora para baratear, né, para criar mais barato, MCP, tudo isso. E se a gente for para os vídeos de apresentação, são todos de alto nível. Lendo a mente de uma IA, o futuro do código agêntico, a IA e o cybercrime, né? Então, a gente tem várias coisas aqui que são técnicas e que são... tem outras aqui de apresentação, que é construindo, fazendo apresentação financeira, né? Como usar o Cloud para análise financeira. É diferente. A gente tem uma ferramenta que não é para uso simples, é para tarefas mais complexas. E aí, portanto, essa ferramenta ela tem se tornado hoje a principal ferramenta de trabalho para quem quer entrar nesse mundo agêntico, né? Nesse mundo sem codificação. Porque aqui você também tem uma questão que você tem um nível de complexidade no nível da programação, do Vibe Code, né? do Cloud Code, e tem o uso plataforma, que é o que eu quero mostrar aqui, que é o que a gente vai fazer. A Anthropic não quer que todo mundo vá para o Cloud Code. Ela quer que as pessoas consigam fazer as tarefas complexas dentro da web, dentro da plataforma web e da plataforma desktop, que tem alguns recursos também de MCP que são exclusivos para quem tem uso do desktop. E aí um custo financeiro alto e um custo de aprendizagem, vários novos conceitos que a gente tem que dominar, como workflow, como prompt agêntico, que muda, MCP, skills, resources, e também um pouco mais de complexidade, para a gente começar a trabalhar com isso. Só para também, já que a gente está aqui, só para que a gente veja um exemplo, né, do que é uma skill, né? Eu posso pedir aqui, crie uma apresentação com 2 slides com os propósitos da Ancora Imparo. Habilidades, conhecimento e propósito. Use a skill Ancora. E aí eu quero mostrar para vocês o que é isso, né? O que é esse modo de estação de trabalho. Claro, foi um prompt bem simples, eu não dei conteúdo, é só para ver a demonstração, mas uma vez que eu tenho um skill que estabelece a paleta de cores, o estilo, as formas da Ancora Imparo, o manual de identidade, né, com outros elementos. Ele lê o arquivo skill que eu criei, desenvolve o código Python para criar o slide e a partir daí vai criar diretamente esse slide e eu posso, dentro da minha skill, colocar imagens, colocar as fontes, colocar os elementos visuais, quais são os recursos visuais que eu costumo colocar, né? A skill é um documento que a gente cria e coloca dentro dele, né? É um recurso novo, né? E que permite essa sofisticação, né, de você personalizar a sua interação sem precisar de prompt. O prompt, na verdade, está dentro da skill que ele leu, né, da Ancora Imparo, e a partir daí criou já a nossa apresentação, né, só para que a gente veja também, repito, sem nenhum tipo de compromisso com qualidade, porque foi feito aqui meio de improviso, né, os 3 slides. Vamos ver aqui o que é que ele vai fazer, em termos para que você veja, né, ele ainda não foi. Pronto. Então, ele pega as cores da Ancora Imparo, coloca o modelo, coloca os dados que a gente coloca, então a gente vê que tem claramente aí
uma possibilidade de usar isso aqui de um modo muito mais interessante. É uma nova ferramenta que você tem que dominar como fazer um skill, como envelopar, como colocar dentro. É um novo prompt, de certo modo, que você aprende. Parece complexo, complicado, mas eu digo, é uma questão de costume, de uso. Uma vez que você aprende, aquilo ali passa a integrar o seu modo de trabalho, a sua forma de trabalhar. Assim como é complexo começar qualquer ferramenta, né? Aprender a tocar violão é complexo no começo, no final você não está tocando sem nem saber o que está fazendo, já entra no fluxo de trabalho. E aí, para a gente concluir, né, nós temos aqui uma síntese de tudo que a gente falou, que eu não estou dizendo que o Claude vai substituir as outras ferramentas, pelo contrário, não vai, porque o Claude está caro, né? O Claude ele vai ser uma ferramenta excepcional, para uso apenas para tarefas mais complexas. Se você estiver usando a versão Haiku e não estiver usando tanto contexto, se a tarefa não for importante, né, longa no ponto de vista de contexto, você não precisa usar o Claude, você vai usar ou as ferramentas gratuitas ou as outras que todo mundo vai ter que ter, né? Para o uso ordinário, você vai ter que usar ali uma ferramenta de imagem, uma ferramenta de pesquisa, né? Uma ferramenta mais simples e barata. Todo mundo vai usar ali as ferramentas Perplexity, que é gratuito, o Gemini, que é gratuito, Notebook LM, que é gratuito. Isso a gente pode usar. Para as tarefas profissionais, você tem que ir para ferramentas pagas. A única exceção que eu coloco é o Notebook LM e o Gemini Pro, que a gente consegue usar de modo gratuito. Mas o ChatGPT pago é necessário para tarefas profissionais. Se você for para o ChatGPT, ele tem que ser o pago, não dá para usar na versão gratuita. E dependendo da tarefa, você consegue fazer Perplexity também. E dentro do Claude, se você estiver usando apenas para modo profissional simples, assim, uma análise de processo, relatório, tem que usar necessariamente o Haiku, né? Porque se usar o Sonnet ou o Opus, consumo de tokens vai ser muito rápido. E claro, isso muda, viu, pessoal? A questão de custo vai variar. Então, de tempos em tempos, essa questão de quantidade e capacidade muda. Provavelmente vai haver uma mudança, né, nos próximos meses em relação a isso. E aí o que eu estou falando aqui é bem datado. E já para tarefas estratégicas, por enquanto, em outubro de 2025, eu só vejo o Claude Sonnet e o Opus como passível de trabalhar nesse mundo agêntico com qualidade. Então, essa é a lógica que a gente vê hoje. É um quadro que tem desenhos ainda não tão claros e a dinâmica de desenvolvimento de ferramentas está muito rápida. Como eu falei aqui, nas últimas semanas, tivemos todo dia lançamentos do Claude que são cada um melhor do que o outro, que revoluciona e que a gente vê que ele está ali numa perspectiva mesmo frenética de dominar uma área, um setor, mas está tendo o seu contrapeso, que é o custo, né? O custo de financeiro para poder manter isso daí. Mas, enfim, eu concluo essa longa apresentação, espero que tenha sido útil para vocês, eu consegui organizar minhas ideias, aqui ficou mais claro também para mim, né, essa reflexão em voz alta, mas eu concluo dizendo e convidando, né, você a fazer parte desse grupo que quer dar um passo. Se você não domina nada de IA, tem zero conhecimento, recomendação, faça curso de escrita jurídica com IA. É um curso que tem esse propósito de colocar você no nível de uso profissional, de usar a ferramenta com segurança no seu trabalho. Essa é a função principal. Um passo além, quando já está usando de modo profissional, já pretende dominar o modo agêntico, dominar engenharia de contexto, dominar algo mais profundo, fazer fluxos de trabalho mais complexos, aí a nossa pós, ela foca nisso. E vai muito além dos fundamentos, vai muito além das ferramentas, vai muito além da engenharia de prompt, porque entra também regulação, questões éticas, discussões sobre direitos autorais, questões sobre privacidade. Tudo isso a gente foca com profundidade, com vários professores de extrema qualidade que trabalham nessa área. Então era isso. Curtam o vídeo, espero que tenham gostado, sigam o nosso canal. E a gente fica por aqui. Até a próxima. Valeu, pessoal.